Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Sabadaço, dia 14 de maio de 2022, Brasileirão Série A. E sabadaço com alguns jogos muito interessantes e resultados dentro de uma normalidade e uma polêmica aí de um possível, mas que se tem que investigar. E aqui eu não estou defendendo nenhum lado e nenhum outro. Eu só estou dizendo o seguinte: qualquer denúncia tem que ser investigada. E não podemos julgar antes de terminar a investigação. Nem para um lado e nem para o outro. Porque aqui no Brasil se tem a mania de fazer o julgamento antes de terminar a investigação. Então teve uma certa polêmica no jogo Internacional e Corinthians, aonde tem que ser investigado. Tem que ser investigado, tá? Porque não necessariamente quando alguém acusa alguém de alguma coisa, quem acusou tem razão. E não necessariamente quem acusa alguém de alguma coisa não está com a razão. Então, irmão, se acusou, tem que provar. Eu sei que para que quem acusa, isso fica muito chato. Eu vejo muita gente falando aqui, porra, eu fui a vítima e eu vou ter que provar. Dependendo do caso, sim. Se você fizer uma denúncia mentirosa, aquela pessoa que sofreu a denúncia, ela já vai ficar mal, porque todo mundo vai falar que ela é culpada. Mesmo que depois se prove que você mentiu, aquela pessoa é culpada. Então, aquela legislação no Brasil é meio complicado, mas as coisas têm que se investigar. Então, houve um caso lá no Internacional e Corinthians de possível racismo. Parece que o Edenilson foi chamado de macaco pelo jogador do Corinthians, mas tem que se investigar se realmente foi chamado, tá? Porque o Edenilson é um cara muito respeitado, todo mundo está falando muito bem do garoto do Corinthians, que não é brasileiro, é português. Então, eu aqui não estou dizendo nem que o Edenilson está certo e nem que está errado. E também não estou dizendo nem que o garoto fez e quem não fez. Tem que ser investigado. Porque denúncia é muito grave. Então, tem que se investigar. Quem realmente for o culpado, tem que pagar. Beleza? Então, tivemos Palmeiras 2, Bragantino 0. Ceará 2, Flamengo 2. Esse jogo Internacional e Corinthians 2-2. Tivemos Atlético Mineiro e Atlético Goianiense 2-0. E o jogo que a gente vai comentar, que aconteceu nesse sábado, foi entre Fluminense e Atlético Paranaense. Entre Fluminense e Atlético Paranaense. Placar do jogo 2-1. Placar, para mim, também dentro de uma normalidade. Então, para mim, os 5 primeiros jogos não teve nenhuma surpresa para mim de placar. Mas é sobre este jogo, Fluminense 2, Furacão 1, que nós vamos comentar. E eu vou dar a minha opinião do porquê, para mim, o placar foi normal, resultado normal da partida. Então, já vou pedindo a você, meu amigo torcedor do Fluminense, meu amigo torcedor do Furacão e meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 541512. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E também pode ajudar através do Valeu, que está aqui do lado do compartilhar, tem um coraçãozinho.
com um cifrão escrito valeu do lado, onde você clica e você vê como é que você pode ajudar o seu amigo Magalhães a crescer. Beleza? Então vamos aqui logo para a classificação após a vitória do Fluminense em cima do Atlético Paranaense. O Fluminense dá uma subida aqui para a 11ª colocação com 8 pontos. Também não é um grande início de campeonato do Fluminense, mas tem clubes bem piores. Então, o Fluminense ali está no meio da tabela, pode dar uma caída nesse meio da tabela, porque tem Curitiba que ainda joga, Cuiabá que ainda joga, então tem times aí, o Goiás que ainda joga, então tem times aí que podem encostar no Fluminense, tem times que podem passar o Fluminense, e o Fluminense pode ficar ali na 12ª, 13ª colocação, mas pelo menos já está com 8 pontos, dá um alívio em relação um pouquinho à zona de rebaixamento. E o Atlético Paranaense fica ali na 6ª colocação, na frente do Flamengo, que está em 15º, o Atlético Paranaense na 6ª colocação com 6 pontos, na 14ª colocação. Eu acho que está na frente do Flamengo pela quantidade de vitórias. Eu acho que o Atlético Paranaense tem 2 e o Flamengo só ganhou um jogo. Então, por isso, o Atlético Paranaense está na frente e também não vem fazendo uma grande campanha o Furacão. Tem 2 vitórias e 3 derrotas. Na verdade, 4 derrotas. Tem 2 vitórias e 4 derrotas. Perdeu muito, né? Perdeu mais de 50% dos jogos no Campeonato Brasileiro e jogando fora de casa não tinha feito um gol, se eu não estiver enganado, fez nessa partida. Então, o Atlético Paranaense continua muito ruim, pode ficar mais próximo da zona do rebaixamento, que tem times ali com 5 pontos, 4 pontos, que podem encostar, podem até passar o Atlético Paranaense. Então, resultado do Fluminense, muito bom, e o Atlético Paranaense, muito ruim. Vamos lá pro jogo, cara. O Atlético Paranaense não, o Fluminense, agora com o Diniz. O Diniz disse que o trabalho do Abel era bom. Ele não quer ser antiético, tá? Mas o Abel tinha e tem nas suas características que, para mim, vou repetir, o Abel é um treinador bom, mas ultrapassado. Bom, mas ultrapassado, porque a gente vive hoje no futebol. Então ele arma o time de trás para frente. O Abel tem a filosofia de vou entrar para não perder. Se der, eu vou ganhar. Que é a mesma filosofia do Filipão, que está no Atlético Paranaense, que era a mesma filosofia do Carille. Consequentemente, na minha opinião, o Filipão é bom, mas é ultrapassado igual o Abel. Então, o Diniz pegou um time que tinha um sistema defensivo, uma forma de se defender interessante. O Fluminense não tomava muito gol. Interessante. Mas que tinha dificuldades no ataque. Apesar do Ganso ter vivido um grande momento, estava fazendo muito gol e estava ajudando o Abel. Mas, ofensivamente, o Fluminense dependia muito de contra-ataque ou de uma jogada individual de algum jogador. O Diniz chega, mantém uma estrutura defensiva muito parecida, não mexe muito, mas dá uma qualidade ao ataque, que essa é a característica do Diniz. O Diniz ele começa a montar o seu time da frente para trás, do ataque para a defesa, porque o objetivo do Diniz primeiro é entrar para ganhar. E atacando, ficando com a bola, ele se defende. Então, são pensamentos de futebol diferentes do Diniz e do Abel. E tá dando uma encaixada. Primeiro tempo, o Fluminense começou amassando o Atlético Paranaense e faz o seu primeiro gol com o Cano. Aí eu vou ter que abrir um parênteses para o Cano. Amigo torcedor do Atlético Paranaense, se lembra quando vocês estavam procurando um centroavante lá atrás? Eu não entendia como é que o Cano, que estava no Vasco, tinha encerrado lá o contrato com o Vasco, não ia renovar. Eu não entendia como é que o Cano estava solto. Ninguém contratou o Cano. Eu falei, meu irmão, eu falei para um monte de
de amigos que acompanham aqui o canal, como é que o teu time não contrata o Cano? O Cano, dentro da área, ele é um dos melhores centroavantes do país. Ele, para finalização, ele tem muita qualidade. Olha o primeiro gol. Ele domina com a perna direita, arma para a perna esquerda e bate. O Cano, como centroavante, é um dos melhores. O Cano, amigo torcedor do Atlético Paranaense, é melhor do que o Pablo, é melhor do que o Babi e é melhor do que o Vitor Roque. O Vitor Roque só tem 17 anos? Beleza. O Vitor Roque pode se tornar muito melhor do que o Cano? Pode, tem até característica para isso. Mas hoje não é um garoto. O Cano no time do Atlético Paranaense ia ser disparado o centroavante. Não ia ter ninguém na sombra. E ele não é um cara fixo. Ele se mexe, ele vai lá no meio campo, ele toca, ele arma, ele abre jogada, ele puxa pro lado direito, ele puxa pro lado esquerdo. Então, irmão, o Cano ficou dando sopa aí e ninguém quis. O Fluminense foi lá e pegou. Esse era o cara. Então, um dos motivos da derrota do Atlético Paranaense pro Fluminense e um dos motivos da vitória do Fluminense pro Atlético Paranaense é o centroavante. O Cano. Tem como comparar o Germán Cano com o Pablo, que estava jogando pelo Atlético Paranaense? Na minha opinião, não dá nem para comparar. Ah, e você que acha que quando eu falei do Pablo, eu estava humilhando o Pablo, ofendendo o ser humano? Não. O Pablo, para mim, como jogador, é muito mediano. Muito mediano. O Pablo vamos lá, times grandes igual o Atlético Paranaense. Ele não ia ser centroavante em lugar nenhum. E nenhum time. Se ele vai para o Atlético Mineiro, Pablo, banco. Flamengo, banco. Corinthians, banco. São Paulo mesmo, ele já estava no banco. Eu acho que no Santos ele seria banco. Eu acho que todos os outros times ele seria banco. Talvez times menores que o Atlético Paranaense, talvez ele fosse titular. Mas no time grande, igual o Atlético Paranaense, o Pablo não ia ser titular em time nenhum, irmão. Time nenhum. Minha opinião. E aqui não tem nada a ver com o ser humano Pablo. Eu estou falando do futebol profissional. Na minha opinião, o Pablo hoje no Atlético Paranaense é o terceiro reserva. Ele está atrás do Babi e do Vitor Roque. Minha opinião. Minha opinião. Então, esse foi um dos motivos. O Fluminense tem o Cano, o Atlético Paranaense o Pablo. Jogador Pablo, beleza? Para não ficarem de babaquice. Ah, tô ofendendo o Cano. Não tô ofendendo ninguém. Jogador Pablo. Jogador. Como ser humano, o Pablo me parece ser um cara espetacular. O Pablo, como ser humano, seria um cara que a gente seria amigo, estaria as famílias tudo vivendo junto, que ele me parece ser um cara excepcional. Mas como futebol, o Pablo é fraco, mediano ali. Deu para entender? Ou quer que desenhe? Então, o Fluminense, mais armado, se defendendo bem, mas principalmente ficando com a posse de bola, imprensando o Atlético Paranaense. Foi para dentro, fez o gol, continuou em cima, deu uma melhoradinha o Atlético Paranaense. Num pedacinho do primeiro tempo, muito mais que o Fluminense deu uma tirada de pé para poder respirar um pouquinho. Mas o Atlético Paranaense não criava nada, absolutamente nada. O Atlético Paranaense estava fazendo uma linha de 4-1-4. 1-4-1. Na verdade, um lá na frente, 4 no meio. Um, que era o volante, que era o Hugo, e mais 4 atrás. 4-1-4-1. Porra, só que desses 4 ali, do meio, quem é que cria? Pô, tu vai esperar o Fernandes criar? O Eric? O Hugo, que era o 1? O Canóbio por um lado, o Vitinho? Canóbio e Vitinho não são jogadores de criação, são jogadores para dar profundidade. E nenhum dos dois estava dando profundidade. Estavam os dois fechando para o meio. Para os dois fechar para o meio, os laterais têm que passar. Ou quem tiver no meio, puxar a marcação para um lado e para o outro. Não estava sendo feito. Quem é que cria? Ninguém. Aí fica difícil. Aí você tem que ficar dependendo da jogada individual do Vitinho, do Canóbio. Tentar alguma coisa. Mas mesmo assim, o Atlético Paranaense teve uma chance clara. Aonde o Pablo perdeu o gol. Bateu no tornozelo. Debaixo do gol.
Só tinha ele o gol, já tinha passado pelo goleiro, já tinha passado por todo mundo. Ele ficou pra fora, irmão. Bateu mal. Falta de categoria. Você acha mesmo que o Cano, naquela posição, ia perder o gol? Não ia, tu sabe por quê? Porque ele tem muito mais recurso do que o Pablo. Muito mais recurso do que o Pablo. Como é que ele ia perder aquele gol do jeito que estava? Ele não tem afobação. Ah, você está comparando jogadores? Lógico que eu tenho que comparar. E, na minha opinião, não dá nem para colocar na mesma linha o Germancano e o Pablo. Beleza? Então termina o primeiro tempo 1-0. Vai para o segundo tempo. Ele coloca o Marlos. O Felipão coloca o Marlos. Com um cara de criação, fica difícil, filho. Vai ficar difícil. Vai ficar difícil. O Atlético Paranaense tinha que ficar com a bola. Aí tentou alguma coisa. Não melhorou absolutamente nada. Ele queria que o Marlos segurasse a bola. Mas, irmão, não dá. Você tinha que mudar a característica do time. Botar 2 meias. Para segurar a bola, gerar essa bola. Mudava um pouco essa porra de 2 pontas abertos. Mudava um pouquinho. Não mudou nada. Ele trocou 6. Não, 6 por meia dúzia não. Ele até trocou um jogador de característica diferente. Mas o time não mudou muito. Essa é a verdade. O Fluminense continua indo para cima, pressionando. E o Cano de novo faz um golaço. Agora é diferente. Matando no peito e girando com a direita. Só para te lembrar. Ele meteu o primeiro gol com a canhota. E a segunda com a direita. Um golaço. 2-0. Com 2-0 o Fluminense recuou. O Atlético Paranaense foi para dentro. Foi um pouquinho melhor. Cresceu um pouquinho mais. Fez algumas substituições. Botou o Roque, botou o Pedro Rocha. E no finalzinho lá, num escanteio, acabou fazendo o gol. Mas, placar justo, muito justo. O Fluminense foi melhor, taticamente, tecnicamente, melhor do que o Atlético Paranaense. E o Diniz também não está há muito tempo no Fluminense. O Diniz assumiu há pouco tempo. A situação é que o Diniz tem uma característica diferente da do Abel e pegou o que o Abel deixou, prontinho, e arrumou a parte da frente. Está começando a fluir. Nada espetacular, mas está começando a fluir. Está dando uma esperança muito maior ao torcedor do Fluminense do que era. Então, o Fluminense venceu na tática e na técnica do seu centroavante. Na tática do time e na técnica do seu centroavante. Agora o Atlético Paranaense. Amigo torcedor do Atlético Paranaense. O Felipão tem culpa? Em parte um pouquinho. Mas, amigos, vou repetir. A estratégia do seu clube, a estratégia que foi feita pelo Petralha, lá atrás, com qual é o nome dele, rapaz? Me fugiu aqui. O Paulo Autuori, com tudo que tinha, todo aquele planejamento. Quando aquela galera toda vai embora, o planejamento vai pro ralo, irmão. O planejamento vai pro ralo. 2022, infelizmente, para o Atlético Paranaense, a impressão que dá que é um ano perdido, que é um ano que poderia ser de muitas glórias, tá parecendo que vai ser um ano perdido. Um ano para não se ter um estrago muito grande. E um ano para se ir ajustando aos pouquinhos para 2023 fazer um ano para títulos e vitórias. Por quê? Não tem tempo. O Carille não teve tempo. Foi mandado embora com 21 dias. O Carille era o quê? Um cara que começava a armar o time da defesa pro ataque. O Felipão é exatamente igual, porra. O Felipão começa a armar um time de trás para frente. A diferença é que o Felipão tem muito mais nome, tem muito mais casca do que o Carille. Mas os estilos são muito parecidos. O Carille é um pouquinho mais retranqueiro, sim, do que o Felipão. Mas o Felipão é isso. 3 volantes e 3 atacantes, parceiro. 3 volantes e 3 atacantes. O Felipão só não vai botar 3 volantes de marcação no time se o time dele não tiver. Aí ele vai botar 3 caras de armação. Porque se tiver, irmão, se ele tiver que optar,
ele vai optar por 3 volantes do que botar 2 jogadores de armação e um volante. Ele só vai colocar isso durante o jogo. Durante o jogo. Porque para ele, é o estilo dele, sempre foi. Para mim, ultrapassado. Principalmente com as características que os volantes do Atlético Paranaense têm. Que nenhum deles tem a característica de armação. Se você tem um volante que tem característica pelo menos de armação, é uma coisa, mas não tem. Então, 3 volantes, 3 atacantes. Os atacantes não abrem, não dão profundidade. Então, cara, o Filipão tem a sua parte de culpa sim. Mas, irmão, é difícil para qualquer treinador pegar o Atlético Paranaense agora, sem tempo. Talvez, o melhor que aconteça para o Atlético Paranaense, para não ter um ano muito ruim, é ser eliminado de uma das competições que está. No Campeonato Brasileiro não tem como ser eliminado, vai até o final. Mas tem Libertadores e Copa do Brasil. De repente, se sair de uma dessas competições, pode sobrar tempo para começar a treinar. O Atlético Paranaense não tem tempo, irmão. Não tem tempo. Então é muito difícil para qualquer treinador. Eu vou repetir. Quando eu estou Filipão, legal, vou torcer para que dê certo. Mas para mim é ultrapassado. Ele não é muito diferente do Carille. Não é muito diferente do Carille. Ele não conhece os jogadores todos. Ele não tem tempo para fazer isso. Ele não tem tempo para testar. Então ele tem que ir na segurança dele. Qual é a segurança dele? É 3 volantes e 3 atacantes. O Filipão vai na segurança dele. Tentando o quê? Que desse jeito ele comece a ganhar e possa aos pouquinhos ir fazendo alguns testes. Agora, se não ganhar, a pressão que o Filipão vai sofrer é a mesma do Carille. A diferença é que ele tem mais nome. Quando pegar um time mais fraco, o Atlético Paranaense na força individual ganha. Mas quando pegar um time mais armado, que é parelho, vai ter dificuldade. Vai ter dificuldade. Então, amigo, cara, eu não vejo, sinceramente, nesse momento, o Atlético Paranaense tendo evolução nenhuma. Qual é a evolução que o Atlético Paranaense teve do Carille pro Filipão? Sei que o Filipão tá fazendo o primeiro jogo. Mas qual foi a grande mudança que você viu do time do Carille pro time do Filipão? Sinceramente, quase nenhuma, irmão. Quase nenhuma. Tá trocando 6 por meia dúzia. A diferença, na minha opinião, é que um tem um nome muito grande e o outro não. Vamos ser bem sincero. Vocês podem não concordar comigo. Podem não concordar. Mas o time do Valentim era até um pouco mais ousado do que o time do Carille e o time do Filipão. Era até um pouquinho mais ousado. Podia ser um pouquinho mais desorganizado. Mas era mais ousado. Mas também a gente não pode, como a galera fala, tinha que ter mandado o Valentim embora logo. Pô, beleza. Mas também nunca deram o time pro Valentim completo. Eu não sou fã do Valentim, mas nunca deram completo. Quando deram, já foi no finalzinho. O cara também não tinha muito o que fazer e mandaram o cara embora. Mas do que o Valentim passou, o cara ele passou e mandaram o cara ele com 21 dias. O Filipão só não vai ser mandado embora se ele mudar o cenário ou por causa do nome que ele tem. Mas eu duvido muito que se o Atlético Paranaense cair numa zona de rebaixamento, ficar 5, 6 rodadas na zona de rebaixamento, o Filipão não vai ser mandado embora. Então, amigo, a situação do Atlético Paranaense realmente é complicada. Talvez, para não se ter uma situação pior, vai ser o melhor para o Furacão e com o time principal no Campeonato Brasileiro e os outros 2 campeonatos, Copa do Brasil e Libertadores, irmão, e com o time mesclado. Porque o time do Atlético Paranaense, o elenco, é bom, mas não tem time ainda. E o Campeonato Brasileiro é doído, irmão. O Campeonato Brasileiro é doído. Então, irmão, focar. Qual é o objetivo? Infelizmente, pode doer isso que eu vou falar. Mas o Atlético Paranaense permanecer na Série A. Pô, mas tá muito cedo. Tá muito cedo. Mas é melhor pensar nisso cedo do que lá na frente. Lembra o que aconteceu ano passado? O Atlético Paranaense ficou batendo na porta do rebaixamento. Aí depois
focou só no Campeonato Brasileiro, conseguiu sair. Só que tinha tempo para treinar, o Atlético Paranaense não tem. Então, Furacão, abre o teu olho. O ano tá complicado. Fui.